Fale Comigo é um filme de terror recente que agradou muitas pessoas e muitas até disseram que esse é o melhor filme de terror do ano. Mas eu já adianto que pra mim não é tudo isso. Eu gostei do filme em diversos momentos, mas eu também enxerguei muitos pontos negativos nele. Tanto que pra mim ele tá longe de ser o melhor filme de terror do ano. Mas claro, ele tem pontos positivos e um deles é a sua inventividade, onde mostra pra gente algo novo dentro de um tema que a gente já conhece, que é o tema de possessão. Porque acaba sendo um tema de possessão meio disfarçado, feito de uma maneira diferente, o que é algo muito bom. É um filme que tem cenas bem marcantes, como por exemplo a primeira possessão, como por exemplo a primeira vez que a gente vê os personagens interagindo com o outro mundo, digamos assim. Mas ainda assim esse filme tem muitas inconsistências, coisas que não fazem sentido e talvez até alguns erros de roteiro. Como por exemplo, a gente vê que duas dessas pessoas foram possuídas ou estão sendo possuídas, mas apenas uma dessas pessoas mostra pra gente que foi realmente possuída, que tem algo de muito errado acontecendo, enquanto a outra pessoa acaba mostrando aos pouquinhos, onde a gente nem tem certeza se ela foi realmente possuída. Mas isso é algo que pra mim, pelo menos, não faz sentido, porque as duas pessoas foram possuídas do mesmo jeito, não teve nenhuma diferença na forma que isso aconteceu. A diferença só foi que uma dessas pessoas era a protagonista e a outra pessoa não. Na verdade, a possessão dessa outra pessoa, que é uma criança, é o que faz o filme correr, é o que acaba sendo a sua trama principal. Então o que dá a entender é que o filme precisava de uma pessoa para ser possuída, onde os personagens ficariam correndo em torno dessa pessoa, e a outra pessoa só foi possuída para que entregasse pra gente algumas cenas de tensão ali no meio e que no final faria um pouco mais de sentido também, mas só lá pro final do filme. Então nesse vídeo vamos falar todos os pontos positivos e negativos de Fale Comigo. E aí, clã? Tranquilo? Eu sou o Thiago Walker e nesse vídeo vamos fazer uma crítica barra análise do filme de terror Fale Comigo. Então já deixa o seu like, se inscreva no canal e comente a sua opinião. Deixa eu guardar a Lucille aqui. Então vamos lá, sem enrolação, uma coisa que eu não gostei muito aqui nesse filme é da protagonista. Eu sinceramente acho ela uma personagem muito ruim. Talvez eu ache até ela a pior personagem nesse filme. Primeiro porque ela é a culpada por muitas coisas ruins que aconteceram na vida dos outros personagens, como por exemplo, ela é a pessoa que foi a culpada por fazer com que aquele garoto fosse possuído. Tanto que em determinado momento os personagens acabam discutindo e ela fala, pô, foi a gente que fez isso, a gente tá junto nessa, e todos os outros personagens falam, não, a gente não fez nada, foi você que empurrou o garoto pra essa situação. E isso é uma verdade, tipo, realmente isso aconteceu. E só pra avisar, esse vídeo aqui terá spoilers, tá certo? Outra coisa que eu não gosto nessa personagem é a história dela, o background, onde a gente sabe que a mãe dela acabou morrendo e ela sente muita falta da mãe dela, tanto que ela não mora mais com o pai dela praticamente, ela acaba morando com a amiga. Mas assim, sinceramente é um background muito chato. É muito chato ter que acompanhar isso. Em nenhum momento eu fiquei interessado por essa história da personagem e toda vez que eles começavam a falar sobre esse assunto eu pensava, ok, passa agora pra parte boa, que é a parte da possessão. Mas assim, a atriz que interpreta a protagonista é muito boa. Eu não tenho do que reclamar da atriz em si, mas a personagem que ela interpreta, pra mim, é muito ruim. Agora um ponto positivo nesse filme, que como eu falei, as cenas de possessão. A primeira cena de possessão que a gente vê é uma cena muito boa, porque é uma cena que vem do nada, a gente não tá esperando, e é como se toda a direção, toda a ambientação, tudo em torno desse filme mudasse naquele momento, onde acaba se tornando muito interessante. Então tá, resumindo na história aqui desse filme, os adolescentes têm acesso a uma mão, e eles fazem toda uma espécie de ritual, onde eles acendem uma vela e falam que uma pessoa tem que segurar aquela mão e dizer as palavras "fale comigo", e depois de dizer as palavras "deixo você entrar". Ao dizer as palavras "fale comigo" enquanto segura aquela mão, as pessoas vão ver um espírito do outro lado, como se estivesse segurando a mão daquele espírito. E ao dizer as palavras "deixo você entrar", aquele espírito pode entrar no corpo dessa pessoa. Aí eu te pergunto, por que as pessoas fariam isso? Não sei, mas elas acabam fazendo. Mas assim, até que eu gosto pelo menos um pouco dessa justificativa, onde os personagens num primeiro momento entendem que aquilo é algo muito estranho, eles veem que tipo, pô, eu tô falando com um espírito aqui. Mas depois que essa experiência acaba, eles acabam curtindo. É como se tivesse dado uma brisa muito boa. E essa justificativa me agrada, porque se a gente parar pra pensar, esse filme faz uma alusão ao uso de drogas. Isso é algo que eu percebi logo de cara. Talvez algumas pessoas não tenham percebido, mas pra mim ficou muito claro que aquele momento ali, onde eles começam a ter aquelas conversas com os espíritos e depois aquela sensação acaba e eles se sentem muito bem, é como se eles tivessem acabado de usar alguma droga, talvez algum alucinógeno, um cogumelo ou coisa do tipo, onde bate uma brisa que pra eles é muito boa e depois eles querem cada vez mais e eles continuam fazendo isso. Mas voltando pra cena de possessão, é uma cena muito boa, onde a gente vê ali que a protagonista acaba sendo possuída, ela é a primeira pessoa que a gente vê fazendo isso, e essa cena acaba surpreendendo, porque é algo que a gente não espera, ela aparece de uma maneira bem rápida pra gente.
like you. E a partir desse momento a gente fica tipo, opa, isso aqui tá interessante. Esse filme tem algo pra nos entregar. Mas uma dúvida que esse filme levantou pra mim, que é um ponto negativo, como eu disse, esse filme vai ter spoilers, então falando sobre o final do filme, a gente vê que a protagonista acaba morrendo e a gente vê que ela acaba passando ali pro outro lado, onde ela se torna uma das pessoas, um dos espíritos que segura a mão das pessoas vivas. Então, ok, ela morreu e virou um desses espíritos, mas até onde a gente sabe, pelo que a gente viu, ela continua sendo uma pessoa normal, ou um espírito normal, que seja. Mas os espíritos que a gente viu possuindo todo aquele grupo de adolescentes eram uns espíritos completamente loucos. Não era como se eles fossem pessoas que morreram, era como se eles fossem realmente demônios, por conta das suas atitudes. Como, por exemplo, quando um deles possuiu a protagonista e ela acabou olhando pro irmão dela dizendo que iria matá-lo. E ela disse isso com muita vontade, disse isso muitas vezes. Então, se aqueles espíritos são apenas pessoas normais que morreram e foram pro outro lado, o que explica esse comportamento desse espírito de fazer esse tipo de coisa, de querer matar outra pessoa assim, a troco de nada? Porque a ideia que esse filme passa é que o intuito dos espíritos é tomar o corpo da pessoa que ele tá dentro. No momento que eles falam que o espírito pode entrar no corpo delas, o espírito tem ali 90 segundos para ficar ali dentro, e se passar de 90 segundos, o espírito pode tomar conta daquela pessoa. O filme também tem a ideia de falar que quando essa pessoa morre com o espírito estando dentro, o espírito vai ficar com o corpo daquela pessoa, mas isso pra mim, por si só, é algo que não faz sentido. Como é que o espírito vai ficar no corpo de alguém se essa pessoa tá morta já? Qual que é a vantagem de matar aquela pessoa para pegar o corpo dela? Então, se a ideia do filme fosse apenas se passar de 90 segundos, a pessoa perde o corpo e esse corpo fica para o espírito, seria um conceito muito melhor do que a pessoa ter que morrer para depois o espírito poder pegar aquele corpo. Então, ok, a gente sabe de tudo isso, a gente sabe desses conceitos e os personagens que estão no filme também sabem desses conceitos. Então, o que acontece? A personagem principal, lembra que eu disse que ela é a pior personagem no filme? Ela simplesmente pensa, pô, e se aquele garoto ali, aquele garoto que tem uns 14, 15 anos, participasse do jogo também? Todo mundo ao redor dela, principalmente a irmã do garoto, acabam falando, pô, não faz isso, ele é só uma criança, é melhor ele não participar. E aí a protagonista fala, pô, deixa ele participar um pouquinho, pô, deixa o garoto brincar também, deixa ele se divertir. E daí todo mundo olha com uma cara tipo, não faz isso. Mas aí ela insiste para que o garoto possa participar ali, pelo menos por 50 segundos. E cara, quem em sã consciência deixaria uma criança participar ali desse tipo de ritual, onde as pessoas sabem que eles estão conversando com espíritos, os espíritos possuem o corpo dessas pessoas. Tanto que um dos jovens que estava ali, um dos adolescentes, foi possuído e ele acabou beijando um cachorro de língua, ele estava se jogando da cadeira, ele estava fazendo coisas muito perigosas, muito sem noção. E aí a personagem principal olha para a criança e fala, pô, essa criança aqui podia participar também. Nossa, e outra coisa que eu lembrei aqui agora é que nesse filme tem a cada 5 minutos uma crítica social sobre pessoas que estão o tempo todo mexendo no celular. Cara, é sério, em 15 minutos, literalmente apareceu 3 vezes essa mesma crítica social, onde, por exemplo, uma pessoa tá falando com outra pessoa e essa pessoa tá mexendo no celular e não presta atenção no que o outro tá falando. Cara, eles meteram essa crítica social várias vezes nesse filme, e não tem porquê. Eles fizeram isso várias vezes, sendo que a gente já entendeu ali nas primeiras 3 vezes que isso apareceu. Eu acabei falando muitos pontos negativos, que pode parecer que eu detestei esse filme, mas na verdade eu não detestei. Enquanto eu tava assistindo, eu tava gostando dele, eu achei ele bem interessante, mas isso até o segundo ato. Depois do segundo ato, quando começou o terceiro, o filme pra mim, ele decaiu muito. Porque todo o interesse que eu tinha por ele sumiu quando acabaram as cenas de possessão. Porque o que aconteceu foi que um molequinho acabou sendo possuído, e quando ele foi possuído, ele tentou se matar, para que aquele espírito pudesse pegar o corpo dele. Ideia essa que eu já disse que pra mim não faz sentido, mas ok, o filme se baseou nisso e ele fez isso, o garoto tentou se matar, e ele continuou vivo, mas muito machucado. Então a trama passou a ser os personagens tentando salvar aquele garoto, tentando descobrir uma forma de tirar o espírito do corpo dele. E aí o filme caiu. Não teve mais cena impactante, não teve mais nada muito chocante, tirando as cenas do garoto tentando se matar, que são apenas duas. É a primeira que a gente já viu no momento que ele foi possuído, e depois outra cena quando ele tá lá no banheiro, lá no hospital, e do nada ele começa a tentar se matar também, uma cena muito pesada, uma cena muito boa. Mas dentro dessa cena, lembra que eu disse que os espíritos não pareciam ser pessoas que apenas morreram e queriam um novo corpo? Eles pareciam mais como demônios? Então, no momento em que esse espírito tenta matar esse garoto, faz com que o garoto tente se matar lá no banheiro, o espírito machuca o garoto e faz com que o garoto fique lambendo o próprio sangue. E aí eu te pergunto, por quê? Por que ele ficou lambendo o próprio sangue? Qual que é o intuito do espírito de fazer isso?
O espírito quer pegar aquele corpo pra ele. E aí ele tenta machucar o garoto de todas as formas e faz ele beber o próprio sangue. Por quê? No que isso ajuda o espírito? Qual que é o intuito dele? Ele não quer pegar o corpo do garoto pra ele. E aí no terceiro ato a gente tem mais decisões estúpidas da protagonista, coisas que não fazem sentido, porque eu já falei desse conceito que se o personagem morrer, o espírito pega o corpo dele. Todos os personagens do filme sabem disso. E a protagonista tem a brilhante ideia de, pra livrar o garoto, né, pra tirar o garoto daquele sofrimento, ela pensa, pô, o único jeito é matar o garoto. Eu vou ter que matar o garoto para ele parar de sofrer. Mas, cara, se ela fizer isso, o espírito literalmente vai vencer. Ela vai fazer exatamente o que o espírito quer. E ela tem a brilhante ideia de falar: eu vou matar o garoto para salvar ele. Como? Isso é algo que não faz sentido, cara. Não faz o menor sentido. E aí, ok, ela vai com uma tesoura. Ela vai com uma tesoura para tentar matar o garoto, que do mesmo jeito que ela já quase matou o pai dela, coisa que eu não vou citar aqui, mas ela vai com essa mesma tesoura tentar matar o garoto. E aí ela chega lá no quarto do hospital e fala: pô, agora eu vou matar esse garoto, eu vou libertar ele, porque na cabeça dela isso vai dar certo. Mas daí ela olha pro garoto e pensa: pô, não posso matar ele assim, eu não posso machucar esse garoto. Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar ele desse hospital e eu vou jogar ele na frente de um carro. Essa vai ser a solução. Assim ele vai ficar liberto, ele vai se libertar desse espírito que tá dentro dele. Que ideia genial. Como é que eu vou matar esse garoto para libertar ele? O garoto que já tá praticamente morto aqui no hospital, eu vou tirar ele do hospital, levar ele até uma rodovia, numa cadeira de rodas e vou jogar ele na frente de um carro. Olha que ideia genial. É sério, eu não entendo como que tem gente que deu nota 9 para esse filme, eu não entendo como esse filme tem mais de 90% ou 80% de aprovação no Rotten Tomatoes, porque muita coisa aqui não faz sentido, cara. Esse terceiro ato inteiro é muito ruim, é um terceiro ato completamente ruim. Mas assim, esse filme não é de todo mal, ele não é uma completa porcaria, ele só tem muitas coisas que me incomodam muito. E quando eu vejo que muita gente falou muito bem desse filme, como se ele fosse um filme muito bom, um filme nota 9, pra mim é algo que não faz sentido. Então, por mais que eu tenha gostado de algumas cenas desse filme, no geral, no final das contas, quando eu terminei de assistir ele, eu pensei, ok, esse é um filme ruim com boas cenas. E vale aqui também a mesma coisa que eu falei sobre o filme de FNAF, que quanto mais eu penso sobre esse filme, pior ele fica, por mais que tenha algumas cenas legais. Enfim, por esse vídeo é isso, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal e comente a sua opinião. O seu apoio aqui ajuda muito, então comente o que você achou sobre esse filme ou sobre esse vídeo aqui em si. Não se esqueça de ativar o sininho e compartilhar esse vídeo com algum amigo. O meu nome é Thiago Walker, essa foi a minha experiência ao assistir esse filme e nos vemos no próximo vídeo. Até lá, um abraço.